Leitura do segundo livro de Samuel. Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro, alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa, quando chegar o fim dos teus dias, e repousareis com teus pais. Então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 88. O Senhor eu cantarei eternamente. Eu cantarei eternamente o vosso amor. Todos. O Senhor eu cantarei eternamente. Eu cantarei eternamente o vosso amor. Oh Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme quanto os céus, como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente, eu cantarei eternamente o vosso amor.
Senhor eu cantarei eternamente. Eu cantarei eternamente o vosso amor. Ele então me invocará, ó Senhor, ó sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para Ele a minha graça, e com Ele firmarei minha aliança indissolúvel, indissolúvel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente, cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente, cantarei eternamente o vosso amor, o vosso amor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora, este mistério foi manifestado e, mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A Ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo:
como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, celebrando esse 4º domingo do tempo do Advento, a aproximação do nascimento do Filho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia nos propõe meditar sobre a anunciação do anjo Gabriel a Maria, 9 meses que antecedem ao nascimento do Filho unigênito, se nós contarmos 25 de março. E aqui o ato do anjo que vai saudar aquela que é a mãe do Salvador. Vai comunicar a Maria a escolha e o ato de Deus através dela para a salvação de toda a humanidade. Não Maria como instrumento, mas Maria também como ser agraciada de Deus, que gera em seu ventre sagrado o Salvador de toda a humanidade. Agora, o texto nos traz alguns trechos que são importantes no conceito próprio da história da salvação e que servem para cada um de nós enquanto cristãos. O anjo, quando ele anuncia Maria, o primeiro ato do anúncio a Maria é: alegra-te, cheia de graça. Porque o homem que traz dentro de si a alegria de Deus, o homem que deixa com que a presença de Deus invada o seu próprio ser, é o homem munido da alegria, o homem munido da esperança, o homem munido de toda essa graça que perpetua nele, que é inserida através da própria presença do Senhor na sua vida. Mas o trecho nos evoca um Deus que é universal, não um Deus que é somente para um povo escolhido. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus, escolhido por Deus. Mas quando os judeus se saúdam, a forma de saudação deles é a palavra shalom, paz. Mas o anjo não sauda Maria com a saudação judaica. Ele sauda Maria com uma saudação grega: alegrai-vos ou alegra-te. É a salvação própria que era do povo grego naquele tempo. E nos mostra essa salvação de Deus que é para toda a humanidade, acolhida de todos os homens. Alegra-te, cheia de graça. E quando nós vamos no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos nos dizem: eu vos dou uma boa notícia, alegrai-vos, nasceu-vos hoje o Salvador. A alegria que invade o coração do homem que vive as coisas de Deus. O homem que deixa com que Deus se perpetue através da sua bondade no próprio homem. Como dizia Teresa de Calcutá, aquele que não tem nada, Deus se torna tudo. Porque o homem que se esvazia de si mesmo, no encontro próprio com Deus e com a graça de Deus, esvaziando-se inteiramente do seu ego, do seu próprio ser, se preenchendo de Deus, Deus se torna tudo na vida do homem. É um Deus que caminha, é o Emmanuel, o Deus conosco. E nos evoca o ato de que nós vamos na alegria ao encontro do Salvador. Nada se aparta do coração do homem se mantivermos ligado em nós a essência. Qual é a essência que nós trazemos em nós? Será que a nossa espiritualidade nos leva a essa alegria do encontro com o Salvador, com a graça própria que nos vem da presença do Senhor? A profunda alegria do coração do homem é como um magnetismo que dirige o homem para o caminho da vida. A alegria de Teresa de Calcutá dizia isso. A alegria do homem que carrega em si a própria presença de Deus, nada o entristece, porque Deus é sua força, o seu amparo. E se Deus nos coloca alguma coisa na nossa vida, se Deus nos dá alguma cruz, alguma dificuldade, é a certeza de que Deus nunca nos deixará sozinho.
porque a alegria dele é presente em nós, a força de Deus é presente em nós, no nosso cotidiano. E nisso, quando o anjo diz a Maria, não temais, Maria, encontraste graça diante de Deus. E o homem que se encontra com Deus, ele não tem medo, porque a bondade de Deus é nele. Nenhum obstáculo, nenhuma infelicidade, nenhuma dificuldade da vida o vence, porque ele sabe que Deus é o escudo e a proteção do caminhar da vida dele. Não tenhas medo de assumir o Filho de Deus. Quando nós temos medo de alguma coisa, esse medo muda até o sentido próprio de como nós olhamos as coisas. Cervantes diz isso em Dom Quixote. Quando nós temos o medo não nos deixa ver as coisas como elas são. O medo nos leva a um outro caminho. Mas quando nós temos a coragem plena de um Deus que existe dentro de cada um de nós, nós vamos entrar dentro desse mistério da salvação, do nascimento do Filho unigênito, sem o medo de vivenciá-lo, nos entregando inteiramente no mistério que Deus propõe a cada um de nós, que é o mistério da bondade, é o mistério do amor de Deus que se derrama sobre nós, é compreender Deus. Nós vamos dizer, às vezes eu não compreendo Deus. Não se pode compreender aquilo que não se possui. Johann Goethe dizia. Eu não posso compreender o que eu não sinto, Fernando Pessoa. Compreender Deus é adentrar no mistério de Deus. Deus, ele nos envolve de tal forma nesse mistério dele, no nascimento do Filho unigênito, que Deus se enamora da nossa pequenez. Deus é grande e se faz pequeno, se namora da pequenez da humanidade, adentra nesse conceito próprio nosso de humanidade para nos engrandecer. Que amor é esse? De alguém que se faz pequeno, mesmo sendo grandioso, para deixar com que nós possamos nos transformar, né, na grandiosidade do próprio Deus. Nos transformar nele, bebermos essencialmente dessa presença de Deus. Agora nós podemos cair num erro no Santo Natal, de não vivenciarmos esse mistério próprio da graça e da bondade de Deus. Santo Agostinho, num dos escritos dele, ele dizia assim, eu tenho medo de Cristo, eu tenho medo de Cristo que vai passar, né? Tenho medo desse Cristo. E ele mesmo escreve, mas por que tem medo de Cristo? Eu tenho medo de Cristo passar e eu não perceber que é Ele que passa. Porque pode ser que no Natal nós não percebamos que Deus passa. Nós não percebamos que Deus nasce, porque nós não vamos deixar o mistério nascer em nós. Nós não vamos deixar a bondade, a luz de Deus nascer em cada um de nós, a luz de Deus penetrar inteiramente em nós. Agregar, abraçar esse mistério de Deus é vivê-lo na profundidade do conhecimento de Deus. E aí nós podemos dizer assim, qual o próximo passo? É o que a Maria diz ao anjo, né? Faça-se em mim segundo a vossa vontade. A vontade de Deus em cada um de nós. Nós nos colocamos diante de Deus, digamos a Ele, faça em nós, segundo a tua vontade, a sua bondade, o teu amor. Porque eu me coloco inteiramente diante de vós, esvaziado de mim, né? Sem os medos próprios da vida, confiando inteiramente na vossa presença. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua bondade. E aí nós vamos olhar a primeira leitura, quando Natã diz a Davi, né? Vai e faze tudo o que diz o teu coração. Porque o coração repleto de Deus, ele não faz outra coisa senão as coisas de Deus. Faça segundo o teu coração. Haja segundo aquilo que o teu coração te fala. Friedrich Schiller dizia assim, o que honra o homem é o coração e não a opinião. O que nos honra como seguidores de Cristo é o nosso coração, a nossa bondade, a gratuidade, né? Dessa bondade, da caridade de Deus presente em cada um de nós. Vai e faze como o teu coração te fala, porque Davi era repleto de Deus, repleto do amor de Deus, ele deixou Deus agir nele, né? Então, deixar com que o coração fale por nós, haja por nós, não? Viva efetivamente em Deus e por Deus em cada um de nós. A alegria, isso que nos move da presença de Deus. Papa Francisco disse que o católico, ele é feliz. Ele é feliz que ele encontrou o dom da felicidade plena diante de si. É isso que Deus espera de cada um de nós no Santo Natal. Estamos nos aproximando da manjedoura
estamos nos aproximando do menino Deus. Não deixemos que Deus passe e nós não percebemos. Não deixemos de nos transformar no que Deus espera de cada um de nós. Vivenciemos essa nossa pequenez na grandeza de Deus. Deixemos com que Deus possa penetrar na nossa alma, no nosso ser, onde Deus possa ser grandioso em cada um de nós. O Natal se torna para a gente Natal quando nós renascemos em Cristo, quando nós nos deixamos envolver por toda essa graça desse mistério que Deus proporciona a cada um de nós. Esvaziemo-nos, preenchemo-nos sem os medos, mas deixemos com que o nosso coração possa falar por nós. Deixemos com que Deus possa ser em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.